Bom, vou responder aqui um pouco a Denise, que ela está fazendo uma discussão sobre o conceito de tecnoespécie, que é da terceira semana do Clube do NEPO para difusão, disseminação e implantação da governança digital. E a Denise está fazendo uma discussão, a gente está discutindo tecnoespécie. E aí ela está querendo entender melhor o que a gente está chamando de natural, o que eu estou chamando melhor de natural e artificial. Eu vou explicar isso e vou mostrar a relevância dessa discussão para a gente pensar o futuro. Então, olha só. O que a gente pode chamar que é natural? Digamos assim, na natureza. Natural é tudo aquilo que acontece, né, sem a interferência humana. Porque o ser humano ele é um transformador da natureza. Né? E ele é capaz de inventar a transformação. Né? Ele faz uma coisa diferente, porque, de maneira geral, todos os animais vivos são transformadores da natureza. Né? Criam os buracos, criam teias, né? Criam ninhos, etc. Eles são transformadores da natureza. Né? Mas existe um padrão de transformação da natureza, dos animais, que tem a ver com o instinto, que tem a ver com a passagem do instinto, e o ser humano não tem isso. Né? O ser humano ele não segue um padrão de transformação, porque ele inventa coisas novas e ele faz transformações novas na natureza. Né? Então a gente vai separar, porque o ser humano então ele cria mudanças na natureza que não são padrões, não são, digamos assim, habituais que os outros animais têm. Os outros animais eles fazem mudanças na natureza, mas seguindo um determinado tipo de esquema, né? E a gente tem uma coisa que não é um esquema, a gente faz mudanças que não são repetidas, né? A gente vai mudando. Então, tudo que é da natureza, tirando os outros seres vivos, né, e as outras coisas, tudo que eu estou chamando de natural é aquilo que acontece por aí em que a gente não tem interferência. Então isso seria natural. O que está lá acontecendo no meio da Amazônia, né, plantas nascendo, passarinhos cantando, as coisas que estão acontecendo, rio correndo, etc., etc., né, em que a gente não tenha nenhum tipo de consequência do ser humano, etc. Pode ser que ali apareça alguma coisa, porque a gente interfere em tudo, mas ali teria-se uma taxa de naturalidade, de natureza muito maior do que numa cidade como a nossa que a gente vive. Né? Então a gente vai trabalhar dessa maneira. Então isso é natural. Né? Isso é natural. Quando a gente... e eu falo que a gente é uma tecnoespécie e que a gente trabalha como a inteligência artificial e que a gente vive numa artificialidade, o que a gente vai trabalhar? E a gente vai trabalhar um pouco nos conceitos que eu coloquei agora respondendo lá no Facebook. Existe uma coisa que a gente tem que se chama falso natural. E depois tem um risco isso. E é por isso que a gente está discutindo isso. Isso tem uma repercussão. O que é o falso natural? O nosso cérebro, ele é um cérebro muito malandro. Então o que ele faz? No momento que ele começa a se aculturar, ele vai tornando natural, ele vai incorporando ao corpo tudo aquilo que está em torno dele. Né? Então ele passa a ver uma cadeira como uma coisa natural, ele passa a ver uma cama como coisa natural, ele passa a ver um prédio como uma coisa natural, tudo isso passa a ser natural para ele. Mas, na verdade, é um falso natural. Por que é um falso natural? Porque aquilo teve uma determinada época que não existia, que foi criado. Né? Então, foi artificialmente criado e aquilo se incorporou à espécie, virou cultura, e para a gente aquilo ali é natural. Só que é um falso natural, porque alguém inventou. Né? Então, aquilo ali, apesar da gente dizer que é natural, é um falso natural, porque alguém inventou. Né? Então, você vai dizer que isso é, do ponto de vista, comparando
esse falso natural, com o que acontece lá no meio da Amazônia, a gente vai dizer que a taxa de artificialidade disso que a gente está fazendo aqui, de uma cadeira, por exemplo, né, é muito mais artificial do que a madeira, a árvore, né, os passarinhos lá na Amazônia. Então essa é a comparação, esses são os dois extremos que está se falando. Aqui tem uma artificialidade e lá tem uma taxa de artificialidade maior do que a taxa de natureza lá na Amazônia, trabalhando com taxas. Então essas duas coisas são distintas, né? Quando a gente fala que aqui é artificial e lá é natural, né? E aí o que eu digo, aqui é um falso natural, porque a gente acha, a gente incorpora e a gente diz assim, não, isso aí sempre aconteceu, né? Aí depois vem uma coisa que é o falso artificial. O que é o falso artificial? Quando alguém inventa alguma coisa e a pessoa diz, não, isso não é da natureza do ser humano. Aí a pessoa incorpora aquela tradição tecnológica e a coisa nova que surge, a pessoa diz, não, não é da natureza humana. Mas nada é da natureza humana. Porque desde o primeiro momento a gente foi colocando, né, falsas naturalidades. Então quando a pessoa diz assim, isso é uma coisa artificial, Por quê? Porque é o período que o cérebro está levando para naturalizar, né, aquela nova tecnologia que está surgindo. Então, já tem aí um impacto nisso, né? Que a pessoa diz assim, não, isso aí não. Então, tudo que se cria, você tem um estranhamento, hoje digamos, falsamente artificial, mas no momento em que as pessoas incorporam aquilo e começam a trabalhar com aquilo na sua cultura, aquilo passa a ser falso natural, quer dizer, sai do falso artificial e passa a ser um falso natural, né? Que no fundo o tempo todo, tudo que a gente vive, todas as tecnologias que a gente criou em torno da gente são falsos naturais, né? São artificiais, porque tudo a gente vai incorporando, então aquilo ali tudo é artificial, né? Então, qual é o problema disso? O problema disso é justamente que, como nós temos uma capacidade de desenvolver tecnologias, né, a nossa espécie, ela não tem, a nossa espécie, quando a gente diz que ela é uma tecnoespécie, ela não tem uma coisa da sua própria natureza. Quer dizer, existem coisas da natureza que a gente até estava conversando, né? E eu acho que eu conversei com a Shalom sobre isso. Existem coisas da natureza, né? Essa coisa assim entre o ser humano que chega e a briga com a cultura, isso é uma coisa da nossa natureza, que a gente vai ter que, a gente lida com isso, né? A reprodução, a fome, né? A vontade, a necessidade, quer dizer, tudo aquilo que é um pouco mais daquilo que é mais próximo da animalidade, a gente pode dizer que tem uma taxa de natureza maior, né? Mas o problema que a gente tem aí, para a gente projetar o futuro, é que existe, então, em torno da nossa vida, uma tecnoecologia, né, que a gente considera falsamente natural, e a gente, digamos, passa a ter relaxar em relação a isso, só que essa falsa natureza, ela é invadida por novas tecnologias que fazem mudança nas tecnoecologias, em que, de repente, toda a sociedade, é o caso das tecnologias cognitivas, pode se modificar a partir de uma mudança tecnológica. E as pessoas não consideram que isso é possível porque acham que tudo, né, que acha que essas coisas novas não vão mudar a sociedade porque ela já naturalizou as outras mudanças que aconteceram que nos trouxeram até aqui. E aí a gente, do ponto de vista emocional, a gente acha tudo isso natural, mas a gente tem que sacar, com uma reflexão teórica, que é um falso natural e o que está surgindo é um falso artificial. E aquele falso artificial, ele vai ser incorporado à nossa espécie, que vai transformar aquilo num falso natural. E a gente então os nossos netos vão dizer que naturalmente eles vivem assim, naquilo que a gente hoje está dizendo que é um falso artificial, né? É um jogo de palavras, mas é um jogo de palavras importante,
Porque a gente vai perceber que a tecnoecologia que cerca a gente, ela é completamente conjuntural, histórica, né? E ela tem uma forte influência no presente, no passado e no futuro. Por isso que é importante o conceito da tecnoespécie, porque a gente não pode colocar determinadas estacas e determinadas âncoras para definir a nossa espécie, porque a nossa espécie ela é completamente fluida, porque ela lida o tempo todo com essas tecnologias nos condicionam, a gente condiciona a elas, né? Como a gente coloca taxa zero nas tecnologias, porque a gente acha que tudo que a gente tem até hoje é natural, né? Que na verdade é um falso natural, a gente não consegue ver a força que as tecnologias têm na nossa vida. E aí, a partir daí, a gente começa a botar um valor zero no cálculo do futuro, quando as tecnologias não podem nunca ter um valor zero, porque elas são constituintes da espécie. Elas não são neutras, como as pessoas dizem, a gente faz o que quiser da tecnologia. Não, as tecnologias criam uma tecnoecologia, e essa tecnoecologia faz com que a gente entre num novo modelo da espécie, principalmente as tecnologias cognitivas que empoderam o epicentro da espécie, que é o cérebro. Bom, tentando aí ajudar na discussão. Depois você me diz o que você achou e se avançou. Valeu.